Olá, irmãos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de missiologia do nosso curso teológico ministerial. Na aula passada, nós falamos sobre missões no Antigo Testamento, uma ideia inicial de missões que existe ali no Antigo Testamento, constatando, em primeiro lugar, que o início da mensagem de salvação pela graça não se dá no Novo, mas no Antigo Testamento. Deus sempre forneceu esperança para o homem pecador, mediante a promessa da vinda do Messias, o Salvador, que nós sabemos que é Jesus Cristo. E fica claro para nós a ideia de que essa mensagem deveria ser propagada às demais nações, embora a dinâmica dessa propagação se dê de maneira distinta da forma como é hoje na igreja. Há uma diferenciação entre a missão atual da igreja e a missão de Israel no Antigo Testamento. Nós falamos que a missão da igreja é uma missão centrífuga de espalhamento da mensagem do Evangelho para além das suas fronteiras. Então, a missão da igreja é centrífuga nesse sentido. Enquanto a missão de Israel é uma missão centrípeta e consistia em atrair as nações para Deus, se concentrando ali em Israel. A vida e a história de Israel deveria manifestar o conhecimento e o poder de Deus. E a partir de hoje nós devemos avançar no nosso estudo de missiologia, tratando de algumas questões mais práticas. Nas últimas 3 aulas nós focamos em estabelecer ali as bases teológicas para a realização da obra missionária pela igreja, pelo povo de Deus. E entendemos ali que as Escrituras deixam bem claro que anunciar o Evangelho por todo o mundo é, sim, interesse de Deus e, por isso, a responsabilidade da igreja. Uma das razões da igreja ser, dela existir, é anunciar o Evangelho pelo mundo. Há muitos povos hoje que ainda não conhecem o Evangelho, permanecem sem conhecer a palavra de Deus, e por isso nós sabemos que a ira de Deus permanece sobre esses povos. Então, à luz disso, há pelo menos 4 responsabilidades da igreja que nós deveríamos assumir. A primeira delas, eu acredito que seria reconhecer que missões é uma parte essencial do trabalho da igreja. Mas também uma das responsabilidades da igreja seria, como corpo da igreja, dar a missões a mesma atenção, a mesma dedicação, a mesma oração que nós damos para qualquer outra parte do trabalho da igreja, como, por exemplo, o ensino da palavra. É um ministério fundamental ali na igreja que exige atenção, dedicação. Então, missões deveria ter essa mesma dedicação, essa mesma atenção, como qualquer outra parte do trabalho da igreja. É claro que a igreja local é uma instituição cheia de muitas outras necessidades, seja para com o próprio rebanho, como também para com a comunidade onde ela está ali inserida, a sociedade ao redor. Porém, a igreja não deveria desconsiderar a realidade que existe além do seu próprio contexto. Os povos e nações que ainda não têm o Evangelho, a palavra de Deus. A igreja também deveria ser consciente da sua necessidade de promover e arrecadar recursos e todo o apoio necessário para a realização de missões pelo mundo. Além, é claro, de providenciar obreiros para a obra missionária. Isso está relacionado a incentivar aqueles que reconhecem, são reconhecidos pela igreja como alguém vocacionado para missões, e bem como prestar o apoio e cuidado para com aquela pessoa. Nós temos como exemplo das Escrituras ali, o envio de Paulo e Barnabé pela igreja de Antioquia, no capítulo 13 de Atos. É um texto que nós já lemos algumas vezes aqui. E nesse texto, um dos elementos que se destacam é o direcionamento do Espírito Santo aos irmãos daquela igreja para eles enviarem Paulo e Barnabé para o campo missionário.
A vontade de Deus se concretiza ali no reconhecimento da igreja, que é sucedido então pelo envio daqueles irmãos ao campo missionário. Então nós podemos entender com isso que a responsabilidade de providenciar obreiros, de reconhecer aqueles que são vocacionados para missões, é feito na dependência e na comunhão com Deus e atestado, confirmado pela comunidade da igreja. Bom, essa seria a nossa responsabilidade coletiva como membros de uma igreja local que vive ali sob a ordem da grande comissão de Jesus. Não deve haver dúvidas, irmãos, de que a igreja, como corpo, ela é chamada para a realização da obra missionária. À luz da grande comissão, todos aqueles que são parte da igreja de Cristo são chamados para a realização da obra missionária. Porém, de maneira individual, a gente acaba se esbarrando com algumas questões. Talvez você aí já tenha se questionado sobre qual seria o seu papel no cumprimento da grande comissão. Nós vimos na primeira aula que a realização de missões por uma igreja, ela se expressa de diferentes formas. Então, tem aqueles que ficam na igreja, mas constantemente estão orando, intercedendo pela obra missionária, pelo avanço do evangelho pelo mundo. Tem aqueles que com os seus recursos, generosamente, estão contribuindo para a obra missionária. E tem aqueles que estão se levantando dentro da igreja e indo para outros lugares, além das fronteiras ali da igreja, para pregar o evangelho. Todas essas tarefas, elas devem existir em uma igreja, em conjunto, simultaneamente, como uma engrenagem que funciona ali, com várias peças funcionando em equilíbrio. Mas talvez você já tenha, em algum momento da sua vida, considerado a possibilidade de ser aquele que é enviado pela sua igreja para pregar o evangelho em outro lugar. Muitos que já se encontraram nessa situação chegaram a relatar que o motivo pelo qual eles não foram adiante nessa tarefa seria a falta de um chamado missionário. E a questão do chamado missionário é uma questão de muita discussão. Tem aqueles que vão defender a necessidade de um tipo específico de chamado para o envolvimento com a obra missionária, algo como que místico realmente, para enfim se envolverem com a obra missionária. E para começarmos a tratar esse assunto, nós precisamos dizer o seguinte: essa questão do chamado missionário, esse debate que existe em torno do chamado missionário pode às vezes mais paralisar do que incentivar a obra missionária. Por isso que a minha tentativa aqui hoje é de esclarecer esse assunto. O autor George Christian Weiss, ele fala um pouco sobre o chamado missionário em um livro que a tradução seria A Vontade Perfeita de Deus. Ele diz que há muito desacordo a respeito do chamado missionário. Alguns homens, incluindo os próprios missionários, insistem que não é necessário um chamado específico para o campo. Eles apontam que nós temos a ordem de Cristo, a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e que todos nós, por isso, somos chamados para o campo missionário. Que se qualquer chamado específico ele é requerido, ele deveria ser o chamado de ficar, porque nós já somos chamados, de acordo com a grande comissão, para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então ele diz, a menos que alguém possa ficar, que alguém possa dizer que tem sido chamado para ficar, ele é chamado para ir, à luz da grande comissão. E por outro lado, também há líderes e missionários que enfatizam a necessidade de um chamado específico de Deus antes deles se envolverem com a obra missionária, antes de irem para algum campo missionário propriamente. Agora imagine em uma igreja um missionário que defende o primeiro ponto de vista ali para aquela comunidade, em seguida um outro missionário na próxima semana se dirige para esse mesmo grupo e enfatiza o segundo ponto de vista. Que confusão seria na cabeça daquelas pessoas que estão ouvindo esses dois lados aí? Será que existe um ponto de conciliação entre essas duas concepções
opostas? Ou será que existe alguma luz adicional sobre isso? Nós podemos dizer que ambos os lados da questão trazem consigo verdades que nós devemos considerar. O autor ele fala que há, primeiro de tudo, sem dúvida, o chamado que vem da região além, o chamado dos campos. E Jesus ilustra isso usando a figura de uma colheita. Em João 4,35, ele se dirige para os seus discípulos e diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Então, com essa ilustração da colheita, Jesus ele parece trazer à mente dos discípulos, do seu público ali, a ideia de que aquele era o momento de realizar a tarefa de evangelização. Os campos estão brancos, essa é a hora da colheita. Esse é um chamado que nós deveríamos atender, uma vez que nós já definimos lá atrás que o tempo para a realização da obra missionária é o tempo que nós chamamos de hoje, de presente. Então, desde a ascensão de Cristo, com o início da igreja até a volta do Senhor, em que a igreja será arrebatada, esse é o tempo para a realização da obra missionária. Os campos estão brancos. É um chamado que nós deveríamos atender. Em segundo lugar, também há o chamado que vem da região de cima. É o chamado do céu. Aquele que nós já mencionamos anteriormente, a ordem do próprio Senhor Jesus, que nós chamamos de grande comissão. Então, o profeta Isaías, ao ser chamado para um ministério profético entre o povo de Judá, ele narra o chamado do alto para essa tarefa que vinha do céu ali, da parte de Deus. E nós lemos em Isaías 6:8. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nós também podemos dizer que existe o chamado que vem das regiões inferiores, um chamado de baixo, um chamado que possui um apelo que deveria rasgar realmente o nosso coração. Durante o ministério de Jesus, ele ilustra um dos seus ensinos ali com uma narrativa muito curiosa, podemos dizer. Alguns vão considerar essa narrativa como sendo uma das parábolas de Jesus, e outros entendem que se trata de um relato realmente verídico, com pessoas que realmente existiram, algo que realmente aconteceu. Mas, de qualquer forma, nós lemos que havia um homem muito rico que vivia de uma forma muito luxuosa, e um outro homem chamado Lázaro, um leproso, que vivia diante do portão ali desse homem rico, esperando comer alguma coisa que caísse da mesa daquele homem rico. E chegou o dia que Lázaro morreu. E ele foi levado para o seio de Abraão, um lugar que a Bíblia chama o lugar dos redimidos, aqueles que morreram confiando em Deus e então tinham o seu favor, ali no Antigo Testamento. E enquanto o rico morreu e foi parar, em vez de no seio de Abraão, num lugar de muito tormento, o Hades. O texto diz que o rico olhou para cima e ele viu Abraão de longe ali com Lázaro ao seu lado. E nós lemos: então chamou-o: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também parar para esse lugar de tormento. Lucas 16, versículos de 24 a 28. Aqui nós temos um relato do clamor de alguém que experimentou o castigo da separação de Deus. O seu apelo era para que alguém fosse até o seu povo, a sua família,
para que não fossem parar ali no mesmo destino daquele homem rico que agora estava sem esperança, num lugar de muito tormento. E eu creio que se nós pudéssemos ouvir nesse momento o clamor que existe ali no inferno, daqueles que já estão vivendo a separação de Deus, separação definitiva, a morte espiritual, nós seríamos de fato desafiados. Se tivéssemos a verdadeira percepção de quão terrível é o sofrimento de uma eternidade sem Deus. Mas também, além desses chamados que nós já comentamos, nós poderíamos falar do chamado que vem do interior, do coração. E com isso nós queremos dizer aquele chamado pessoal, específico do Espírito, que ele faz conhecida para a nossa consciência a vontade de Deus e o plano dele, né, para a nossa vida. Só que existe aqui algo que nós devemos destacar. O chamado interior, ele não é ouvido por alguém, a menos que essa pessoa tenha ouvido os outros 3 chamados, a menos que ela não tenha dado as costas para esses demais chamados ali exteriores, a menos que nós tenhamos ouvido o chamado das Escrituras, o chamado das almas do inferno, o chamado do além, das necessidades dos campos ao nosso redor. É pouco provável que você vai ouvir a voz do Espírito dizendo: olha, esse é o caminho, vai por ali. Então, uma vez que nós damos as costas para esses 3 primeiros chamados, com certeza a gente vai ter dificuldade de ouvir o 4º chamado interior ali do coração. Nós não podemos ser despertados para algo que nem sequer está no âmbito do nosso conhecimento. Então, à medida que nós trazemos para o conhecimento a realidade do nosso mundo, a ordem de Cristo nas Escrituras, aí sim, o próprio Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, vai trabalhando na nossa vida, e nós nos tornamos mais sensíveis para entender a direção dele para a nossa vida nesse sentido. Eu gostaria de comentar também alguns equívocos a respeito do chamado missionário. O primeiro deles seria a ideia corrente que existe de que nós devemos ter um chamado divino, especial, místico, para ir além das fronteiras da nossa terra para anunciar o Evangelho. Vejamos, irmãos, que não se fala sobre um chamado específico dessa natureza para servir no ministério da igreja local, por exemplo. Os ministérios da igreja, eles são organizados conforme a distribuição dos dons que cada crente tem ali, que vem do Espírito. E cada crente que faz parte daquela comunidade exerce o seu dom no seio da comunidade. A igreja reconhece aqueles que estão exercendo os seus dons. Eles vão dizer, aquele irmão ali, por exemplo, tem o chamado, né, o dom do ensino. Então, o ministério dele é o ensino. Isso é reconhecido de forma natural. Aquele irmão passa a servir voluntariamente nessa área ali do ministério da igreja. E é algo que acontece de forma orgânica, natural, na igreja. Mas por que razão será que nós temos dividido a obra de Deus entre aqueles serviços que precisam de um chamado específico, místico, e aqueles que simplesmente você pode ser um voluntário, entendendo que você tem aquela vocação, aquele dom para realizar aquele ministério? Deus, ele equipou soberanamente a igreja com os dons espirituais necessários ali para a edificação. E nós sabemos, uns foram designados para apóstolos, outros para pastores e mestres, e outros para evangelistas, para pregarem o evangelho, a mensagem da salvação de Jesus Cristo. E eis aqui uma razão clara para reconhecer que Deus tem chamado você para a obra missionária. Se por acaso você tem o dom do evangelismo, por exemplo, que está sendo exercido no seu contexto, reconhecido pela sua igreja local, é isso. Essa deveria ser uma razão, uma manifestação clara de que você é alguém que deve ir além
para a pregação do evangelho em outras regiões, em outros contextos. Mas muitos esperam mais do que isso, algo como uma visão, uma experiência sobrenatural, um chamado assim, como que audível quase, para entender que você deve se envolver com missões. Comentando sobre a necessidade de um chamado específico, alguém falou o seguinte: eu não tive um chamado missionário, mas eu descobri na Bíblia que Deus aceita voluntários. Muitas pessoas, elas relatam uma experiência de fato genuína, de um chamado específico para a obra missionária, uma confirmação assim clara, audível. Porém, essa com certeza não é uma recomendação essencial para os obreiros se engajarem na seara, por causa de ideias como essa que muitos acabam deixando de avançar na realização da obra missionária, porque eles não entendem que estão sendo chamados, quando na verdade o chamado missionário ele se dá de uma forma muito mais simples do que nós normalmente vemos as pessoas concebendo, né? Um outro equívoco é a noção de que o chamado missionário ele necessariamente está associado com algum campo definido. Então, quando Paulo e Barnabé iniciaram ali a sua primeira viagem missionária juntos, eles estavam certos apenas de uma coisa, de que eles deveriam ir para a obra missionária, para além das fronteiras da igreja. E isso foi confirmado pelo Espírito ali na igreja de Antioquia, por isso que eles sabiam disso. Agora, exatamente todos os detalhes, por onde eles deveriam passar, isso eu acredito que eles não tinham a clareza e a convicção logo ali, no início, antes da primeira viagem missionária. Não parece ser algo pré-definido, algo que eles já conheciam previamente. A segunda viagem missionária, narrada no capítulo 16 de Atos, ela surge como a ideia de visitar os lugares por onde eles já tinham passado, as regiões por onde eles já tinham ido na primeira viagem missionária. Em Atos 15:36, a gente lê o seguinte: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Então, perceba como foi algo dinâmico, algo que simplesmente foram sendo dirigidos conforme já estavam ali em movimento. Primeira viagem de Paulo, com certeza o Espírito Santo foi guiando cada aqueles irmãos para cada lugar onde deveriam ir. E na segunda viagem, a ideia era retornar por aqueles lugares para então animarem aqueles irmãos, verem como estava o trabalho que tinham começado anteriormente. Então, é algo mais dinâmico do que propriamente uma ideia rígida que existe antes de começarmos, e então, algo inflexível. Nós percebemos com esse exemplo que não é necessariamente bem assim. Em toda a narrativa do Novo Testamento, existe apenas um caso que parecia exigir um chamado especial antes dos missionários concretizarem propriamente a sua viagem, né, o seu deslocamento para aquele lugar. Isso foi na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele e os seus companheiros chegaram em Troade, ali em Atos 16. Essa foi uma experiência muito incomum, conhecida também como o chamado macedônico, que é frequentemente utilizada para defender o chamado geográfico específico. As pessoas olham para esse texto e dizem que as pessoas são chamadas para irem servir a Deus em lugares específicos. Porque ali, na região de Troade, Paulo e seus companheiros tinham uma ideia de continuarem ali pela Ásia Menor, mas de noite Paulo teve uma visão de um varão macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Então, saindo ali da Ásia Menor e chegando pelas regiões da Europa. Porém, nós devemos lembrar que o chamado macedônico ele não se trata de um chamado missionário. Paulo ele já era um missionário quando ele estava ali na obra, ele já estava, inclusive, em uma terra estrangeira, realizando a obra de Deus naquele lugar. E o Espírito direcionou ele para uma outra direção, que não era a direção que eles tinham a princípio planejado.
Então, não era um chamado para obra missionária em um determinado lugar, mas para estender a sua operação ali da Ásia Menor para toda a Europa. Esse é um dos momentos que nós estudamos, inclusive, ali na aula de missões do Novo Testamento, em que a direção do Espírito ela é clara na realização da obra missionária, que o Espírito está ali, sem dúvidas, conduzindo a igreja para o avanço do Evangelho. Portanto, tendo apresentado essas duas ideias, esses dois equívocos, ao invés de nós nos ocuparmos com as questões geográficas específicas, como qual lugar que Deus tem preparado para nós servirmos, nós deveríamos nos ocupar simplesmente em servir. No contexto que nós estamos agora, no lugar em que nós estamos agora, na porta que parece estar aberta no momento, e crer que nós não somos maiores que Deus, que a sua vontade. Se alguém, porventura, estiver indo para o lugar errado, o máximo que ele vai encontrar ali vai ser uma porta fechada que vai fazer com que essa pessoa mude de direção. Como é o exemplo do texto de Atos 16, em que Paulo, desejando ir para uma região, 2 vezes no texto é mencionado que o Espírito de Jesus os impediu. Então, com certeza, Deus é acima de nós e é quem está guiando todos os esforços do avanço do Evangelho. Nós também não deveríamos estar em busca de um chamado específico para a obra missionária, algo como uma experiência pessoal que confirme que Deus está finalmente nos chamando para ir servir no outro lugar, porque nós temos o chamado da grande comissão, que é para todos os crentes. Nós podemos dizer que a grande comissão é um chamado geral, dirigido para todos os cristãos de todas as épocas que fazem parte da igreja, para nós sermos embaixadores de Cristo pelo mundo, onde houverem pessoas que necessitem ouvir do Evangelho. Portanto, os missionários são aqueles que têm um senso profundo que os move ali na realização da obrigação de obedecer à ordem de Jesus e fazer conhecida a sua salvação. São pessoas que têm a vida de Cristo em seus corações, são crentes piedosos que são constrangidos, então, a serem as testemunhas de Jesus, do Evangelho, em todo lugar que eles estiverem. Porém, a decisão final de ir ou não para um outro lugar, para além da sua própria igreja, é algo que está entre você e Deus apenas. E Ele vai dirigindo cada um de uma maneira muito pessoal, no interior, de modo a confirmar, sim, a sua vontade. Cabe a nós termos a disposição de sermos dirigidos por Deus, a renúncia deliberada dos nossos próprios interesses, um andar íntimo com Deus, para sermos sensíveis à sua vontade, bem como um constante uso da palavra e da oração. Essa vida de comunhão com Deus, com certeza, vai produzindo em nós, no nosso coração, a confirmação da vontade e do plano de Deus para a nossa vida. Mas mesmo que nós estejamos certos da vontade de Deus, nós devemos saber que esse é um verdadeiro desafio. Será que nós estamos prontos para entregar as nossas vontades pela vontade de Deus, ou fazer tudo de maneira alegre para Deus? Talvez, muitas vezes, nós estamos esperando que Deus nos guie ali na vontade dEle, mas quando, na verdade, nós já determinamos no fundo, no nosso coração, onde nós desejamos ir, o que nós gostaríamos de fazer na obra do Senhor. Mas devemos saber que na obra de Deus não cabe isso, não cabe a edificação do nosso próprio nome, não cabe o nosso ego pessoal ali crescendo. É uma vida de verdadeira renúncia, de verdadeira entrega para o Senhor. É um desafio porque trata então de nós lidarmos com a nossa própria natureza, as nossas ambições, o nosso desejo de ser reconhecido por outras pessoas às vezes, nosso receio de privações, nossa incerteza, nossa insegurança sobre o futuro, sobre viver em um lugar que não é o nosso lugar, que nós já estamos familiarizados, aquele medo do desconhecido que nós temos. Mas nós não deveríamos nos esquecer da nossa esperança. Nosso Salvador
prometeu estar conosco todos os dias até o fim. Essa é uma promessa inclusive que está ligada diretamente à ordem de pregar o evangelho pelas nações. Mateus 28:20, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que ele estaria conosco na realização do que é necessário para o avanço do evangelho. E realmente a forma como Deus guia cada um é algo muito particular. Nós não podemos definir ou sistematizar como Deus faz com cada um. Mas ajuda a entender um pouco melhor quando a gente vê como Deus guiou outros no passado. Quando olhamos para a história da igreja e vemos os missionários que se levantaram dentre o povo de Deus para irem para outros lugares. Então eu gostaria agora de apresentar alguns testemunhos daqueles que aceitaram o desafio de se tornarem missionários. Em primeiro lugar, nós temos David Livingstone. David Livingstone é um dos missionários mais conhecidos, eu acredito. É considerado um missionário pioneiro na região do interior ali da África. E ele, de fato, não planejava se tornar um missionário. Ele também não se opunha a missões. Ele achava que todo crente deveria, sim, testemunhar do evangelho, que esse deveria ser o principal objetivo de cada crente, mas quanto ao que nós chamamos de missões estrangeiras, de sair do seu local, a ideia de Livingstone era de que ele seria alguém que contribuiria para que outros fossem. Ele seria alguém que, com seus recursos, generosamente contribuiria para a realização da obra missionária, o que também é realmente muito válido e muito necessário. Só que essa não era a ideia de Deus. E um dia, o David Livingstone, ele leu algo que mudou ali todo o seu propósito de vida. Havia um missionário pioneiro que viajou de alto a baixo da costa leste da Ásia, o Dr. Carl Gustloff. Ele estava pedindo por missionários para o grande império da China, desafiando ali as igrejas para que se levantassem missionários para o grande império da China. E o David Livingstone pensou, foi algo que comoveu muito ele. Ele pensou nos milhões de chineses que existem ali sem Cristo, na falta de trabalhadores para anunciarem para essas pessoas o evangelho. E com isso, ele decidiu se preparar e oferecer a sua própria vida para esse trabalho. Mas como ele foi parar na África? se nós falamos ali no início que ele foi um dos missionários pioneiros para a África. Foi o contexto ali daquele momento, a Guerra do Ópio, um conflito entre a Grã-Bretanha e a China, que aconteceu entre os anos de 1840 até 1860. Foi esse conflito, esse contexto que direcionou o David Livingstone para a África. Ele tinha se preparado para ser um médico missionário na China e ele seria enviado pela Sociedade Missionária de Londres. Mas antes dele navegar, antes dele chegar na China, a guerra fechou as portas. E foi nesse momento que um missionário do sul da África, o Robert Moffat, ele entrou em cena para desafiar o David Livingstone para ir servir ali no continente africano. De acordo com o próprio Robert Moffat, o David Livingstone declarou: "Qual é o proveito da minha espera pelo fim dessa abominável guerra do ópio? Eu irei imediatamente para a África." Então, com isso, os diretores da Sociedade Missionária de Londres concordaram ali com a decisão do Livingstone e, com isso, ele partiu para a África. Nós temos também Adoniram Judson. É um nome muito conhecido no meio batista, principalmente. Ele foi o primeiro missionário a sair dos Estados Unidos, o que mais tarde inspirou o início da Sociedade Missionária de Missões Estrangeiras, Batista Americana. E seu campo foi ali no Mianmar. De acordo com o seu filho, duas coisas moveram o Adoniram Judson para o campo missionário. Ele entrou no seminário para se preparar para o ministério e ali ele encontrou alguns colegas que eram inclinados para a realização de missões, um grupo pequeno e muito fervoroso, ao qual ele se juntou ali. E assim, com isso, eles passaram a idealizar a criação de uma sociedade missionária americana, que realmente aconteceu. Mas o que moveu o Adoniram Judson para o campo missionário também foi a leitura de um sermão de um pregador inglês. O título do sermão era A Estrela no Leste, que falava do poder e do progresso do evangelho ali pela Índia. O próprio filho dele diz que
esse sermão era como uma faísca na alma do Adoniram Judson. 6 meses mais tarde, então, ele fez a sua decisão final de servir a Cristo como um missionário no exterior. Nós também temos o James Tolburn, mais tarde conhecido como Bispo Tolburn, na Igreja Metodista Episcopal ali da Índia. Ele foi um ilustre missionário nessa região, alguém que fez muito para promover a expansão da igreja na Península Indiana. E os esforços deles também se estenderam para além da Índia, para outras terras. Seu engajamento na obra missionária também se iniciou de uma maneira um tanto quanto simples, nada tão milagroso, miraculoso, né? Um dia ele estava sentado ali, lendo o jornal da sua igreja, e ele foi tocado pelo editorial. Ali no editorial existia um apelo por 6 jovens para a Índia. E ele relata isso dizendo: eu fui poderosamente movido por aquele apelo, não tanto pelo que este continha, mas pela forte impressão de que eu deveria ser um dos 6 jovens aí. Eu deixei o jornal cair e caí de joelhos e prometi a Deus que eu aceitaria o chamado se apenas Ele fizesse claro que estava me enviando. Eu pedi por algum sinal, por alguma indicação clara que era um chamado do alto, não somente de um modo geral para tornar-se missionário, mas também para um campo especial e naquele momento, naquele tempo específico. O Tolburn, ele pensou em pedir um conselho para o seu líder, assim que ele o visse, e quando ele encontrou, sem saber o que estava passando ali na mente do James Tolburn, o bispo disse o seguinte, ele comenta, né? Eu encontrei o bispo James no trem essa manhã, ele estava indo para o leste à procura de missionários para a Índia, e ele quer 6 imediatamente. O coração do James Tolburn, naquele momento, com aquilo que o bispo dele tinha mencionado, ele saltou. E antes que ele pudesse responder alguma coisa, o ancião perguntou: James, você gostaria de ir? Então, James Tolburn tinha orado exatamente por isso, por uma direção específica, e foi dessa forma que Deus tinha atendido o seu pedido. Ele diz: eu não recebi qualquer mensagem, ou reconheci qualquer convicção nova com o sentimento de Deus que o assunto estava para sempre estabelecido. Embora aquelas horas distinguiam-se em minha vida como a sarça ardente devia ter ficado na memória de Moisés. Esta era a minha sarça ardente. Isso tem seguido a mim por todos os anos aos quais tenho vivido. Nós podemos falar também de John Patton. Ele foi alguém que trabalhou entre os canibais nas ilhas do Pacífico Sul. Viveu uma vida realmente emocionante, uma grande aventura, diga-se de passagem. Mas ele começou como um missionário urbano na sua terra natal, ali na Escócia. Tudo parecia estar indo bem, tranquilo, mas, como ele relata, eu estava feliz em meu trabalho e prosperando pela bênção de Deus, ainda que continuamente ouvia o lamento das nações perdidas nos mares do sul. Sem revelar o estado da minha mente a qualquer pessoa, esse era o tema supremo da minha meditação diária e oração. E isso também me dirigiu a entrar para os estudos de medicina, do qual eu me propus tomar o curso completo. Mas perto do meu 3º ano, um incidente ocorreu, o qual me dirigiu imediatamente a me oferecer ao campo missionário estrangeiro. O Dr. Bates, o excelente diretor do Comitê de Missões às Nações, estava profundamente triste, porque 2 anos de seu apelo não tinha falhado. O Senhor disse dentro de mim: Senhor, O Senhor disse dentro de mim: sendo que ninguém melhor qualificado pode ir, levante-se você mesmo e ofereça-se. Mas eu estava com medo de confundir as minhas próprias emoções com a vontade de Deus. Assim, eu resolvi orar por esse assunto por mais alguns dias e olhar a proposta de cada aspecto possível. Mas de todo aspecto do qual eu olhava, todos os fatos diante de mim, a voz dentro de mim soava como a voz de Deus. E então, o John Patton começou a se envolver com a realização da obra missionária para as ilhas ali do Pacífico Sul.
Grandes homens de Deus que serviram, foram pioneiros na época que nós chamamos de Era das Missões Modernas. São alguns dos chamados de Cristo do passado, e ninguém questionaria que eles foram realmente chamados, embora as circunstâncias dos seus chamados fossem tão diferentes entre si. E, de fato, uma grande lição que nós podemos aprender dos seus testemunhos é a diversidade de formas pelas quais Deus pode nos guiar. Mas note, porém, o seguinte: nenhum desses missionários teve uma grande visão, um sonho, ou escutou uma voz audível chamando eles para ir. Todos foram influenciados ali pelas circunstâncias, ao lerem, ao ouvirem um apelo para que obreiros dispostos se levantassem. Mas ainda assim o apelo ele era geral, ele dizia respeito às necessidades das realidades que eles estavam vivendo ali. Note também que eles estavam em lugares onde eles poderiam prontamente ouvir o chamado quando viessem. E em situações em que eles prontamente poderiam ouvir o chamado quando viesse também. Pessoas que estavam em comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus, buscando a Deus constantemente. O John Patton e o James Tolborn, eles foram ministrados em casa, através ali da comunhão com Deus. O Adoniran Judson estava estudando para o ministério, e ali então sentiu Deus direcionando ele para um outro local. E além disso, em relação ao local específico em que deveriam servir, vejam como muitos deles tinham uma intenção prévia de servir em determinado lugar, como por exemplo o David Livingstone para a China, mas eles começaram a se dirigir, de repente foram direcionados ali por Deus para um outro lugar. Começaram a ser dirigidos por Deus para um outro lugar. Tenham em mente que Deus é aquele por trás de todos os esforços para a expansão do Evangelho pelo mundo. Ele vai guiar, Ele vai direcionar cada um que se colocar nas mãos dEle para isso. Há pelo menos 5 meios que Deus utiliza para direcionar alguém, seja para o trabalho missionário, como também para qualquer outro aspecto da vida. E são eles a palavra, a oração, os conselhos de líderes, de pessoas ao redor que conhecem a situação específica que estamos enfrentando, as circunstâncias, a realidade e também a paz de Cristo. A palavra nos diz que a paz de Cristo seja o árbitro nos seus corações. Com isso, então, nós podemos ver que o chamado missionário ele não vem de uma maneira milagrosa. Ele nem vem para todas as pessoas da mesma maneira. Mas se nós queremos definir o chamado missionário por fim, nós podemos dizer que o chamado missionário é a grande comissão, mais a certeza em seu coração, não importando como ela vem, que Deus quer que você vá como sua testemunha àqueles que não conhecem o Salvador. Essas são as questões sobre o chamado missionário, aquilo que nós podemos discutir em torno desse assunto. Espero que tenha ficado claro para você essa questão do chamado missionário. Muito obrigada por mais esse momento aqui juntos e até a próxima. Tchau, tchau.